No vídeo anterior, nós vimos como analisar planilhas e gerar gráficos com o ChatGPT 4o. E agora eu vou te mostrar como você pode fornecer uma planilha para o ChatGPT e pedir que ele gere um gráfico, dessa vez não para exibi-lo aqui diretamente na conversa, mas em um formato que você consiga baixar para o seu computador localmente e depois abri-lo e compartilhá-lo com quem você quiser, mantendo a interatividade dos elementos. Você percebe que esse gráfico aqui, ele continua interativo, eu posso mexer aqui nesses botões, enfim, toda a interatividade que foi criada aqui nesse gráfico, ela é mantida ao contrário do que ocorre quando você baixa o gráfico em formato de imagem. E feita essa breve introdução, agora eu vou abrir um novo chat para que a gente consiga fazer todo esse processo do zero. Vou usar o clipe para anexar um arquivo a partir do Google Drive. Você viu que ele apresentou um erro. Essa integração foi liberada na minha conta na data de ontem e ela tem apresentado uma série de falhas, mas não tem problema, isso provavelmente vai ser corrigido em breve. Aqui eu vou só apertar F5 e atualizar o meu navegador e vou tentar mais uma vez. Adicionar do Google Drive. Agora está funcionando. Vou inserir aquela nossa velha e boa planilha da fatura fictícia que nós usamos no vídeo passado e vou pedir que ele organize as despesas dessa planilha em categorias e gere um gráfico interativo. Qual que é a diferença agora? Eu não vou simplesmente pedir que ele gere um gráfico interativo como a gente fez no vídeo passado. Dessa vez, eu estou especificando que o gráfico ele deverá ser gerado em formato HTML. E aqui eu coloquei mais alguns detalhes referentes às cores. Vou dar um Enter e pronto, ele acabou de finalizar a resposta, demorou mais ou menos 20 segundos e o mais importante é que ele gerou aqui esse gráfico em formato HTML como eu pedi. Posso simplesmente clicar nesse link, vou baixar para o meu computador, despesas por categoria, você vê que é um arquivo do tipo HTML e agora eu posso simplesmente abrir esse arquivo direto aqui no meu navegador. Olha só, ele criou o gráfico, mantendo toda a interatividade. É claro que aqui eu não especifiquei o formato do gráfico, eu deixei livre e ele criou esse gráfico em barras que mantém todos os elementos de interatividade. Vou me apagar aqui da tela um minutinho. E olha só, a gente consegue mexer aqui nessas legendas, eu consigo apagar as barras que eu quero e eu consigo também, evidentemente, retomar na hora que eu quiser, simplesmente clicando nessa legenda. E aqui eu tenho todas essas opções aqui para visualizar esse gráfico aqui de forma interativa. E olha só as opções que eu tenho aqui. Se eu clicar nesse símbolozinho de pan, eu consigo manipular o gráfico e movê-lo aqui da forma que eu quiser. E além disso, eu posso usar esses botõezinhos aqui para diminuir ou aumentar o zoom da forma que eu preferir. Então, se você tiver um gráfico muito grande, com muitas informações, essa é uma função muito interessante. E se você tiver dado muito zoom, tiver perdido aqui a sua localização, é só clicar nesse Auto Scale para que ele volte para a escala original. E por fim, você ainda consegue usar essa câmera para plotar essa visualização que você está vendo e transformar isso em uma imagem que você pode baixar para o seu computador e depois compartilhar com quem você quiser, ou então usar em documentos, apresentações, enfim, você consegue baixar em formato de imagem. E só para deixar ainda mais claro, eu estou abrindo esse arquivo no meu Google Chrome, no meu navegador normal, como ele é um arquivo .html, eu consigo abri-lo no navegador e visualizá-lo da forma como eu te mostrei, sem problema algum. E todo esse passo a passo que eu te mostrei até agora, ele foi feito usando a minha conta do ChatGPT Plus com o GPT-4o selecionado. Eu tentei repetir esse mesmo procedimento nessa outra conta gratuita que eu tenho para testes, mas apesar de eu ter conseguido anexar o documento, ele não foi capaz de ler e analisar, muito menos de gerar os gráficos que eu pedi. Ele me deu aqui uma série de instruções para que eu pudesse tirar por conta própria via Python, caso eu quisesse, mas o fato é que, ainda que ele tenha permitido que eu anexasse o documento, ele não foi capaz de fazer aquela análise que nós vimos no início do vídeo e também não conseguiu gerar o gráfico que eu pedi. Quando eu venho até o site oficial da OpenAI, mais especificamente nessa página de apresentação do GPT-4o e de outras ferramentas para usuários gratuitos, você percebe que, além de liberarem o GPT-4o, eles também liberaram a análise de dados e criação de gráficos também para usuários gratuitos, algo que antes era exclusivo dos usuários pagos. Agora, quando eu venho nessa publicação mais recente aqui dentro do site da OpenAI, que é específica para falar
sobre as melhorias na análise de dados no ChatGPT, você percebe que essas melhorias envolvendo tabelas e gráficos interativos serão exclusivas para usuários dos planos pagos do ChatGPT. Então, o que a gente pode concluir? A análise clássica, como ocorria antigamente, antes dessa inovação, ela foi disponibilizada para usuários do ChatGPT gratuito, como a gente viu aqui nessa publicação do dia 13. Então, ao que tudo indica, os usuários do ChatGPT gratuito, eles terão acesso à análise de dados, mas não a essas funcionalidades novas aqui que envolvem tabelas e gráficos interativos. Muito provavelmente, os usuários gratuitos vão simplesmente conseguir enviar arquivos, solicitar análises e gerar gráficos estáticos sem essas interações que nós vimos no vídeo passado e também nesse vídeo. Aqui na minha conta gratuita de testes, como a gente viu, ele não conseguiu nem sequer fazer a análise mais simples. Ele aceitou o documento, mas não conseguiu fazer a leitura e a análise. De qualquer forma, eu vou continuar monitorando essa situação da análise de dados na conta gratuita, nas contas gratuitas, e assim que eu tiver qualquer novidade, eu faço um novo vídeo para tratar desse tema. E ainda falando sobre a liberação de mais funcionalidades aos usuários gratuitos, olha só o que apareceu aqui nessa conta gratuita. Agora eu tenho o botão de explorar GPTs, que permite que eu navegue pela biblioteca de GPTs e os utilize, algo que antes era exclusivo de usuários pagos. Eu vou fazer um vídeo mais adiante só para falar sobre os GPTs e vou passar aqui as minhas impressões. Mas se você quiser, eu tenho um outro vídeo aqui no canal que está linkado no card, que é o guia completo do ChatGPT, onde eu abordo os GPTs dentro da minha conta paga, e muito do que você vai ver lá provavelmente vai se aplicar também aos GPTs nas contas gratuitas. E com isso nós finalizamos esse conteúdo, eu espero que você tenha gostado e me conta aqui nos comentários qual que é o assunto que você quer que eu aborde nos próximos vídeos. Eu leio todos os comentários, respondo os comentários e todas as sugestões de temas são extremamente bem-vindas. Um abraço e até o próximo vídeo.